toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla, pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia mármore de Santrângelo V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas do rio Moff e muitas outras utilizações. E naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que o mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também tem escova de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoito, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje especial, etc, etc, etc. Além disso, o estrito terá o prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos ou muitos outros que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que um sujeito que é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito e feliz Dia da Toalha para todos vocês! Sim, hoje é conhecido como o Dia da Toalha, em homenagem ao Douglas Adams, o autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, e esse trecho é um trecho do livro do Guia do Mochileiro das Galáxias que eu li para vocês. E é um verbete, porque o Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro que existe nesse universo cheio de verbetes. E esse é um verbete do livro que está dentro do livro. Então, um livro dentro de um livro, né? E hoje eu vim justamente falar sobre essa série para vocês que eu adoro. E, gente, eu não sou a pessoa das releituras, tá? Eu releio muito pouca coisa na vida. E a trilogia de 4 livros principal eu reli. Então, sim, então esse aqui é um dos poucos livros que eu reli na minha vida e que eu gosto muito. Eu tenho uma história muito de carinho com esses livros. Foram os primeiros livros que eu comprei, né? Porque eu lia livros da biblioteca, livros emprestados, e eu tinha muita vontade de ler esses livros e não tinha na biblioteca da minha cidade. E aí eu comecei a trabalhar e eu comecei a comprar um livro de cada vez. Os meus livros estão aqui nas caixas que eu ainda não tirei e eles estão aqui em algum lugar, mas eu tenho esses livros ainda. Só não estou mostrando isso para vocês agora porque eles estão nas caixas e eu preciso fazer essa organização do meu quarto aqui onde ficam os livros. Mas eu amo esses livros e eu tenho essa relação de carinho com eles. E eu vim falar um pouquinho para vocês do que são esses livros e por que essa história. Então, eu fui comprando esses livros um por um e eu tenho eles então há muitos anos. Meu primeiro emprego, eu trabalhava numa loja de material para construção. E aí eu ia juntando dinheiro de pouquinho para comprar livro por livro para poder fazer essas leituras. Então, tenho um carinho muito especial por eles. E o Guia do Mochileiro das Galáxias foi escrito por Logan Adams, que é esse autor de ficção científica, ele foi roteirista, ele era um autor britânico, bastante dinâmico, assim. E nessa história a gente vai acompanhar o Arthur Dent, que é um terráqueo que acabou saindo da Terra antes que ela fosse implodida. Sim, ele tinha um amigo chamado o Ford Perfect, né, que ele vivia aqui na Terra, mas o que o Arthur não sabia é que o Ford, na verdade, era um extraterrestre que ficou preso aqui na Terra, né? Ele veio para cá para justamente escrever o verbete sobre a Terra para colocar no Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí a Terra vai ser implodida porque vai passar uma via interestelar e a Terra está bem no meio e atrapalhando. Então a gente foi avisado. E eu amo as sutilezas, porque acontece a mesma coisa com o Arthur Dente. Começa o livro com o Arthur Dente descobrindo que a casa dele vai ser derrubada para construir uma via interestadual. E na sequência a gente descobre que a Terra vai ser implodida para construir uma via interestelar. E aí já começa a primeira crítica à burocracia humana, né, que a gente cria dentro das nossas instituições e tudo mais, e como
algumas coisas assim, o humor do Douglas Adams é muito característico e muito divertido. Então o que acontece é que aí o Ford Perfect, ele consegue uma carona numa nave que está passando e ele acaba levando o Arthur Dent. Essa nave é a Coração de Ouro. E aí ela funciona com um motor de improbabilidade infinita. E dentro dessa nave já tem outros passageiros, que no caso é o ex-presidente da galáxia, que é o Zapod Biblax, acho que é assim que fala sobre o sobrenome dele, que é um extraterrestre, né? Então tem todas as características dele, e ele é um mulherengo, um bom vivan, tal, e também é primo do Ford. E tem a Trillian, que é uma terráquea que acabou conhecendo o Zapold numa festa e ela acabou indo 6 meses antes da Terra ser implodida para fora com ele. E também o Marvin, que é um caso à parte. O Marvin é um robô depressivo, gente. E assim, o Marvin, gente, ele tem cada fala, ele tem cada momento emblemático dentro dessa história como um todo, que é incrível. E aí, essa série ela era conhecida como pelo próprio autor que falou isso, uma trilogia de 4 livros, porque era o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o livro 1, o Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e Tudo Mais, e até mais, Obrigado pelos Peixes. Ele começou a lançar essa série em 1979. Então, aí ele lançou esses livros e tal. Muitos anos depois, em 1992, ele lançou Praticamente Inofensiva. E aí tem todo um rolê que alguns consideram esse o quinto livro da série, outros já consideram como se fosse um livro à parte. Eu, particularmente, considero como um livro da série, sim, porque ele faz muito sentido, ele continua os eventos e tudo mais, e ele faz parte, traz os mesmos personagens. Então, pra mim, faz parte da série normalmente. E eu também li um livro que é o sexto livro da série, só que aí não foi escrito pelo Douglas Adams, ele foi escrito, eu não anotei aqui, mas acho que foi 2004, por aí ele foi lançado, pelo Ian Colfer, que é o autor de Artemis Falls. Eu já ouvi muito falar, é uma série de infanto-juvenil que ficou muito famosa uns anos atrás, mas eu nunca li. E eu também li, e tem outra coisa, e eu li todos esses livros, eu gosto bastante, né? O Douglas Adams, ele faleceu em 2001, então eu acho que esse livro foi lançado em 2004, 2006, por aí. E esses livros, então, do Guia do Mochileiro das Galáxias, tem toda essa coisa da viagem no espaço. Inclusive, existe viagem no tempo também, que acho que é deixa eu ver, em Praticamente Inofensiva. Tem um dos livros que eles têm, que eles ficam, acho que é A Vida, o Universo e Tudo Mais, que eles têm também fazem uma viagem no tempo e tudo mais. Mas ele tem toda essa coisa da ficção científica, então ele usa o motor das improbabilidades, por exemplo, é uma dessas coisas. O Restaurante no Fim do Universo é muito engraçado com relação a isso, né? Porque eles vão para lá, para esse restaurante, e lá nesse restaurante você consegue assistir o Big Bang, porque tem essa viagem no tempo e tudo mais. Mas, gente, eu acho que o mais legal desse livro é que isso tudo vem carregado de crítica social muito grande, o tempo todo carregado de crítica social, além do humor muito característico e muito divertido. Então, eu sou apaixonada por essa série. Eu acho que é uma série que vale bastante a pena. Não é uma série demorada, sabe? Os livros são curtos, o livro do Ian Colfer, ele é quase o dobro do que é os livros do Douglas Adams. Os livros do Douglas Adams têm 200 e poucas páginas cada um. Então é muito rápido de se ler, é muito divertido, é muito ágil, né? E eu acho que vale bastante a pena. E se você não quiser ler o do Ian Colfer, tudo bem. Eu acho que ele fez um bom trabalho, apesar de eu achar que tem alguns pontos ali que não precisava ter, que dá uma enrolada no livro, até por isso que deu essa esticada, que para mim é desnecessária no livro, mas de resto, eu acho que é uma série que vale a pena você conhecer, você vai fazer várias reflexões, assim, sobre... isso que é o legal da ficção científica, né? A gente fala de coisas muito improváveis, muito distantes, mas ao mesmo tempo que tem uma relação intrínseca com nós, com nossa humanidade, com as coisas que a humanidade vive, faz. Então as críticas estão ali muito presentes e de um jeito muito, muito divertido. Então, vale a pena vocês conhecerem esses personagens, o Marvin, vocês entenderem por que a resposta é 42, né? Caso vocês não saibam de onde vem essa
coisa que a resposta para a pergunta universal é 42, né? E a gente tem a resposta. Agora, a gente precisa saber qual é a pergunta, né? Porque de que adianta ter uma resposta se não temos uma pergunta? Então, vale bastante a pena conhecer essas sacadas, ler esses livros. Fica aqui a minha mais sincera recomendação para vocês, que vocês deem uma chance para essa série tão gostosinha de ler, né? Já é um clássico da ficção científica, mas não tem dificuldade nenhuma na leitura, não tem nenhum peso assim, de dificuldade de leitura de clássico, de jeito nenhum. Uma leitura bem fluida e bem divertida. Se vocês já leram, deixa aqui a opinião para mim, eu quero saber se vocês também são apaixonados pela essa história como eu sou. E é isso, gente. Não esqueça de dar um like aqui se vocês gostaram, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que pode gostar, gente. O canal precisa muito da ajuda de vocês para conseguir crescer, para conseguir existir, né? Porque nós ainda somos tão pequenos que a gente praticamente não existe. Mas assim, então se você não é inscrito, se inscreva. Se você acha que alguém pode gostar desse canal, compartilhe esse canal para a pessoa se inscrever também. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá tem conteúdo todos os dias. Beijo, gente. Até a próxima.